Shumatsu no Valkyrie é uma obra repleta de deuses e personagens poderosos, onde sempre vai haver debate sobre algum tópico da obra, pensamentos errôneos sobre alguma coisa da obra, debate sobre tier, velocidade e entre outros. Eu fico impressionado com o quão Shumatsu é um mangá fácil de se escalar ou decidir nível de poder, porque desde o primeiro capítulo nós temos citações e esclarecimentos sobre o nível de poder dos personagens principais, como os deuses e humanos. Mas sempre tem muito debate nessa comunidade e principalmente pessoas negacionistas que não compreendem o nível de poder da obra ou simplesmente não procuram saber e lançam pérolas como vocês veem em vários debates aí na comunidade. Mas as pessoas que geralmente debatem sobre nível de poder costumam implicar com Shumatsu principalmente pelo uso excessivo de citações e falta de demonstrações, como One Punch Man, por exemplo, tem vários feitos distintivos. As pessoas simplesmente superestimam e costumam rebaixar outras obras para elevar uma obra que tem feitos demonstrados e ignorar literalmente toda a narrativa e citações de outra obra simplesmente porque sim. E isso acaba virando uma bagunça, porque você tem muitas pessoas que negam citações e usam falácias de apelo ao ridículo para simplesmente rebaixar Shumatsu com motivos idiotas. Mas para esse vídeo que eu vou utilizar citações para explicar o nível de poder sobre a obra, eu preciso decretar uma coisa, que é como você deve analisar e considerar uma citação. Se deve analisar se a narrativa condiz com a citação, se o nível de poder do verso condiz com a citação dita e se o contexto em volta dela é válido. E como sabemos, a narrativa de Shumatsu é literalmente deuses que têm uma soberania extrema sobre o universo, planetas e as raças dentro dele. E o contexto em volta das citações é válido com os personagens apresentados, principalmente os deuses, por possuírem mitologia e as citações condizendo com o nível de poder dos deuses. Mas vamos lá, desse vídeo eu vou pegar desde o primeiro capítulo até os outros para montar uma escala baseada em citações e feitos para tentar montar um nível de poder concreto do verso entre os personagens. E vou usar o Power Scale, né, porque os personagens do Ragnarok se escalam entre si, então é válido usar feito de outro para escalar cada um baseado na tia. No primeiro capítulo é nos apresentada a reunião para decidir o destino da humanidade realizado pelos deuses. E logo depois aparece a Brunhilde, que propôs que quer testar os humanos. E logo em seguida aparecem os corvos questionando a Brunhilde sobre ela querer testar os humanos, se ela queria causar uma enchente ou congelar o planeta como eles fizeram antes. Logo no primeiro capítulo já é mostrado que os deuses têm poder para literalmente mandar catástrofes para o mundo simplesmente para testar ou querer exterminar uma raça, que é a humanidade no caso. E logo depois tem aquela representação do que iria acontecer caso os deuses quisessem destruir a humanidade e não aceitassem a proposta da Brunhilde, com um deus atacando diretamente a Terra. Só que na Webtoon isso é reforçado e mudado com um deus, ou o próprio Zeus, já que o pé parece bastante dele, atacando diretamente a Terra com uma rajada de energia que aparentemente engoliu um país ou um continente apenas ao chegar perto da Terra, com uma clara citação de destruir um mundo caso eles não aceitassem o Ragnarok. Na Webtoon isso é bastante reforçado e, além do feito dessa rajada de energia ter saído diretamente de Valhalla até a Terra, já é um feito bastante impressionante de velocidade para atravessar Valhalla e chegar em Midgard em poucos instantes. Isso é uma clara representação caso os deuses não aceitassem o Ragnarok, e isso fica evidenciado na Webtoon quando Zeus diz isso. Então logo no primeiro capítulo já teríamos o nível no geral apresentado pelos deuses como planetário e um feito mais rápido que a luz. E antes da gente ir para as citações e o ponto principal da escala, eu vou apresentar alguns feitos que passam despercebido, como na segunda rodada, onde Zeus rouba o lugar de Shiva e mostra uma cena bastante interessante. Logo quando é anunciado que Zeus iria lutar no lugar do Shiva, nos mostra uma arena e o céu totalmente de claro e o sol presente. Mas quando é anunciado que Zeus vai lutar e o Hermes entra na arena, fica de noite e escuro em um instante para o outro, nos mostrando a lua, mostrando que mudou de posição entre a lua e o sol, e que provavelmente foi um feito realizado por Hermes ou Zeus, já que não sabemos claramente quem foi, mas como o Hermes entrou primeiro, provavelmente foi ele que mudou a posição, né, da lua e o sol para realizar a entrada dos Zeus. Também tem outro caso feito onde mostra que o Satã moldou a lua para colocar um buraco em forma de pentagrama ou estrela nela, mas ele foi um feito muito raso que a gente não sabe como ocorreu, e muitos também podem falar que foi um sonho do Beelzebub, mas sabemos que o Satã pode adormecer o Beelzebub, então provavelmente pode ser uma projeção astral numa dimensão do próprio Satã, né, onde ele gosta de aterrorizar e assombrar o Beelzebub diversas vezes. Então é uma possibilidade interessante. Então até aqui a gente já tem um nível lunar e planetário, né? E pegando a primeira rodada, a gente tem outro feito, que é do Thor,
que é citado que ele conseguiu enterrar a serpente do mundo com seu golpe Geirrod, e sabemos que a Jormungand, né, ela consegue englobar a Terra com seu tamanho. Então é um feito bastante poderoso de enterrar ou derrotar ela com esse golpe, que é o único golpe que abrange uma grande área, necessita de uma grande energia cinética para enterrar um bicho colossal desse tamanho. Então já daria entre, se você quiser considerar, no mínimo multicontinental e até planetário mais, porque a Jormungand pode englobar literalmente a Terra ou Midgard com seu tamanho. Mas isso não é necessário, porque de quando nos é apresentado o Thor, já é citado que o seu Mjolnir pode literalmente destruir a Terra. Isso também é dito no guidebook ou na descrição física do Thor sobre como ele é no mangá. E então, literalmente, na primeira rodada, temos um deus com uma estação coerente e concreta de um nível planetário e um feito multicontinental planetário por Ninterra e Jormungand. Bom, como vocês viram, a estação planetária é bastante recorrente. Agora a gente vai falar do Zeus, né? Que é ele que primeiramente trouxe a escala universal do verso, né? Ele é um dos únicos que tem estação universal concretamente ao lado de Shiva e entre outros personagens, né? Bom, sobre o Zeus, eu vou explicar a citação da sua forma Damas, né? Que é quando o Zeus assume a sua forma Damas, o Shiva ele fica preocupado e diz para o Zeus tomar cuidado para não destruir todo o paraíso. E antes que venham falar, sim, o paraíso ele é uma dimensão universal, pareada com as outras duas, né, que é Midgard, e Midgard já foi mostrado como o próprio universo em si, né, então sim, Valhalla é uma dimensão universal, como mostrado que tem bastante estrela e essas coisas. Então, sobre a citação dos Zeus destruir o paraíso, muitas pessoas não consideram, o que eu já vi, porque falam que o Zeus ele poderia só simplesmente sair e que ninguém poderia pará-lo, que ele destruiu o paraíso com inúmeros golpes, essas coisas, que não sabe o tempo, essas paradas. Só que vamos lá, a forma Damas do Zeus, ela consiste em ele armazenar o total poder e energia dele em seus golpes. Ou seja, ele pega toda a sua energia do seu corpo e poder e adiciona nos seus punhos para descarregar tudo no Adão. Então ele concentra a sua energia avassaladora que emana do seu corpo, que aparentemente pode ser até capaz de explodir de tanto poder, mas ele contém tudo isso em um só golpe e cria o seu golpe mais poderoso, né? Que é a direita dos deuses, e ele usa no Adão. E a citação do Shiva, ele pede para Zeus tomar cuidado e para não destruir os céus, que se refere aos seus golpes, né? Essa sua forma. Ou seja, o Shiva não fala para ele ter calma, para ele não sair destruindo o céu. Ele pede para ele tomar cuidado para ele não destruir o céu. Velhinho, cuidado aí. Não vai destruir o céu inteiro. Justamente pela energia que os seus golpes e seu corpo armazenam. Ou seja, podemos imaginar que o Zeus destruiu os céus com a energia dos seus golpes, caso ele liberasse em expansão e não em um golpe único, da mesma forma que ele liberou uma energia para até a Terra, lá como eu mostrei na Webtoon, né? Então, na minha visão, seria dessa forma que ele poderia destruir os céus, né? Dada a narrativa e o contexto dos seus golpes. Ou seja, Zeus pode sim ser considerado como universal por destruir Valhalla inteiro. E também tem a citação, né, mais concreta que ele pode destruir o universo inteiro com os seus raios, que só concretiza mais ainda seu nível universal, né? Ele também demonstrou os raios na Webtoon. Até mesmo Zeus musculoso ou Basa, né, que foi capaz de derrotar Cronos, que era a personificação do tempo, o guardião do espaço-tempo, seja o que for, que já era o deus mais forte do universo naquele momento, né? E Zeus foi capaz de derrotar ele, e o próprio Zeus lutou na Gigantomachia ao lado dos seus irmãos, né? E eles foram essenciais à vitória dos Zeus, né? Que também era ferido pelos gigantes e que tinham apelo suficiente, né, para ferir ele, e o Hades, que derrotou todos os titãs, que iria acabar com o reino grego e os seus deuses, né? Então, Zeus minimamente base musculoso já escala com Poseidon, Hades, Adamas, em níveis diferentes, mas escala de qualquer jeito. Até mesmo para o Poseidon, né, é comparado ao Zeus, sendo chamado de Zeus dos mares, e no anime Tibio, Zeus teme o Poseidon. Então existem vários deuses, até deuses como Ra, né, que ele encarou os Zeus, e na sua entrada é comparado a Zeus e Odin, que botam eles como nada na entrada dele. Então existe uma escala concreta entre os deuses, né, em Tia, né, e o Zeus, que é universal, sendo escalado nas suas outras formas, né, aos outros deuses. Então é uma escala concreta nessa Tia.
Mas mesmo que você não considere muito nessa escala com Zeus, ainda temos o Shiva, né? Que tem situações concretamente universais, né? E bem exaltadas, que eu já vou falar já já. Mas o próprio Shiva ele tem um feito, né, na sua forma base e jovem, bem fora do auge ainda, na sua luta contra o Rudra, né? Que é um feito bem impressionante, que ele consegue, com a sua cabeçada, né, em disputa com o Rudra, literalmente enviar onda de choque por toda Svarga, e não Índia, tá? Porque eles estavam num paraíso indiano que é a própria Svarga. Ou seja, uma dimensão do reino indiano que a gente nem sabe o tamanho, mas provavelmente é muito maior, deve ser o tamanho de um planeta, no mínimo. Então, esse feito de enviar colisões e ecoar o som, né, e até criar uma chuva com seu suor por toda Svarga é um feito impressionante. Bom, agora sobre a citação do Shiva, né? O Shiva, desde o site oficial do Record of Ragnarok, sabe que ele é o deus da destruição do universo, e no anime ele é chamado de Bhairava do Cosmo, o que significa literalmente destruidor do universo, ou do cosmos, essas coisas. Enfim, também tem a citação do Tandavakarma, né? Que só exalta ainda mais essa capacidade do Shiva, né? Que diz que ele literalmente pode destruir o mundo e que irá quando for a hora. Essa citação ela é dita pelo narrador do mangá, ela é referente a uma escritura do Vedas, né, que é praticamente a Bíblia indiana que relata a história do hinduísmo, e ela literalmente descreve que a dança do Shiva pode destruir o mundo, que nesse contexto aqui é o universo. O narrador se refere às 3 dimensões como um mundo, mesmo ela sendo universos, e ligando isso ao fato do Tandavakarma ser a dança cósmica do Shiva e suas outras citações universais, podemos confirmar que sim, a citação se refere ao universo e o Shiva tem citação universal. Então, basicamente, os deuses supremos e os personagens do Ragnarok têm AP para rivalizar ou ferir o Shiva, então é uma escala concreta em AP e DC para alguns personagens. Aliás, tem um cálculo bem interessante com uma informação que foi deixada no mangá, de um cálculo para o Indra, né? Que dá uma escala base bem interessante para ele e para os deuses no geral, né? Que é basicamente a afirmação do Rudra. Rudra diz que Indra é 10 vezes mais poderoso que os deuses que eles enfrentaram antes. E um desses deuses era o Gangadharya, que é um deus que sustenta o rio Ganges. E o rio Ganges tem uma extensão de 2.510 km. E fazendo o cálculo, a gente consegue 25.000 km quando a gente faz a conta. E ou seja, Indra é capaz de sustentar estruturas que alcançam 25.000 km. Isso é bem maior que lugares como Tóquio, e ainda há gente que diz que os deuses Shumatsu não passam de nível cidade. Eu sei que na altura do vídeo esse feito não parece muita coisa, mas entra nos feitos percebidos como eu citei lá no início. E a gente ainda tem o feito do próprio Rajun. O próprio Rajun, quando ele renasceu, né, em um corpo que não aguentava seu poder, ou seja, era um corpo frágil, ele próprio destruiu metade de Helheim. E como sabemos, Helheim é uma das 3 camadas da cosmologia de Shumatsu, né, que é pareada ali com Midgard e Valhalla, que ambas são camadas universais. Ou seja, Rajun destruiu metade de uma dimensão de tamanho universal, mas as pessoas podem desconsiderar por causa que não sabem o tempo em que ele fez isso. Mas pra mim fica bem explícito que foi literalmente, ele só renasceu, destruiu metade de Helheim e sumiu em um curto período de tempo. Até porque nenhum deus conhecia ele, nem mesmo Hades. Ou seja, mesmo se um monstro ficasse anos destruindo metade de uma dimensão mais importante da cosmologia, com certeza um deus ou algum personagem importante ia conhecer ou tentar impedir isso, né? Mas ele simplesmente apareceu e destruiu. Ele causou uma destruição considerável, visto nas imagens que mostra o local completamente em caos, chamas, destruído. E se você pegar o kanji, né, da situação, vai ver que é o kanji Sekai, que é usado para o mundo, e que vai ver que ele destruiu metade daquilo como um todo. Mesmo Helheim não sendo uma dimensão com tamanho, quer dizer, com forma como um planeta, né, ele sim destruiu aquilo, metade da forma, né, que podia, como um todo. E nisso, no seu corpo fraco, né? Porque no Ragnarok o Rajun afirma que está muito mais poderoso do que naquela vez. E a própria aura do Rajun consegue remodelar, escurecer todo o céu do paraíso, né? Que, como eu disse, é uma dimensão de tamanho universal. Então isso é um outro feito para se mencionar, né? É interessante. Vale lembrar também, né, da invulnerabilidade dos deuses, né, que nenhuma arma humana pode sequer fazer um arranhão no corpo de um deus. Ou seja, nem mesmo uma bomba nuclear, a maior bomba nuclear, pode sequer dar dano em algum deus.
Sem contar que os deuses e suas armas divinas podem dar dano, matar e apagar almas, né? Como evidenciado pelo próprio Hércules, que diz que se o Jack se rendesse, ele ia pedir para os Zeus não destruir completamente a alma dele. E na própria cena do Poseidon, onde o Ares pergunta se o Poseidon tinha apagado Adamos completamente da existência e só o fez porque não quis. E a Brunhilda diz que é uma batalha de almas, né? Até porque os humanos são almas, que no reino das almas que são Valhalla. Então personagens que não tem resistência a dano em almas ficam bastante ferrados pelos personagens do Ragnarok. Dito isso, a gente pode concluir que Schumacher é um verso minimamente planetário para universal, com alguns hacks como interação não física, destruição, apagamento de alma, criação, destruição, dano à alma, velocidade de minimamente som FTL para MFTL, e disso porque eu não considerei os primordiais, que são concretamente universal, com feito, mas eles ainda não foram explorados ou não apareceram, então eu não vou considerar ainda. Espero que tenham entendido e que pesquise mais sobre o verso antes de debater. E foi isso, rapaziada. Até a próxima.